Olá, meus amigos, tudo bem? Luiz Leão do seu Lascoira FC. Finalizada a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, alguns líderes com 4 pontos, o Z4 tem 1 a nenhum ponto. Muito ainda cedo, falando da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Quem está na frente pode ser aquele cavalo paraguaio, ou então aquele refrigerante de 3 litros que não se abre, na metade já perdeu gás. O que está em último colocado, os 4 últimos, começou uma jornada, depois tem um poder de reação que começa a subir, mas sempre fica o sinal de alerta que é melhor reagir agora do que lá na frente. Porque sempre lá na frente, são rodadas passadas que não retornam mais os pontos perdidos. Então fica esse alerta aí para quem está entre os 4 últimos e para quem está lá na frente também. É importante estar somando pontos, justamente para manter-se na liderança ou entre os 4 primeiros, 5 primeiros, enfim. O importante sempre é conquistar os pontos. Mas esse vídeo aqui, especificamente esse vídeo aqui, quem está me acompanhando aqui, alguns amigos meus aqui, que me acompanham aqui, quando começou o Campeonato Brasileiro, eu coloquei no story aqui o seguinte: espero que a arbitragem não interfira em nada nesse ano no Campeonato Brasileiro. Parece que não foi bem assim. Parece que não está sendo assim. Logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, temos juízes afastados por erros grotescos no jogo do Cruzeiro, no jogo do Palmeiras Sport e o jogo do Cruzeiro e Inter. Fora outros pequenos erros de interpretação também que não foram vistos agora, mas fazem falta lá na frente. Eu coloquei aqui no story aqui uma discussão entre o PVC, jornalista nota 1000, e o presidente do esporte. E no meio da discussão, aí eu quero que vocês abram o olho, e por isso que eu falei que nós temos presidentes de nossos clubes que eu torço, meu, seu, que não estão representando uma mudança no futebol brasileiro. Que, eu usei até outro termo mais pesado, mas eu vou repetir esse termo mais pesado não. Que simplesmente o presidente do esporte, que foi prejudicado, disse que o PVC estava tendo opiniões de cunho partidário, fora das 4 linhas, fora da dimensão do futebol, estava inserindo como se fosse algo político na opinião do jornalista PVC. E simplesmente PVC perguntou por que esse problema que já vem de 10, 20, 30 anos e vocês estão questionando a arbitragem na segunda rodada do futebol brasileiro, e reelegeu Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Ele continuou mantendo a opinião dele, dizendo que era questão de PVC partidário, fora das 4 linhas. Eu não sei se PVC é direita, esquerda, centrão, não sei, não me interessa. O cara ficou a falar de futebol aqui, não é? Aqui não falo de política, aqui eu falo de futebol. E assinou atestado de burrice, ignorância, que PVC falou de maneira inteligente. Perguntou como é que o presidente do esporte falou assim mesmo: PVC, acredito que nenhum presidente do clube sabe o que se passa nas federações. PVC, de maneira inteligente, respondeu: então vocês estão continuando com o senso da ignorância, votando sem saber o que está acontecendo, ou votando sem saber do que vai acontecer. Fica aqui uma ressalva, que sempre falei isso aqui: a arbitragem um dia ajuda, outro dia prejudica. Um dia vai ajudar o Fluminense, mas outro dia vai prejudicar. Mas nenhum presidente de clube, nem treinador, com o time ajudado, fala ou dá uma entrevista dizendo que os árbitros, ou o árbitro e o VAR favoreceu o meu time. Mas quando é prejudicado, sempre levanta a bandeira, cobrando da CBF uma posição na arbitragem. E aí, se você fizer um cálculo bem rápido aqui, quando Edinaldo Rodrigues foi, pela minha indignação, reeleito pelos presidentes dos grandes clubes de futebol brasileiro e suas federações, simplesmente o salário dele virou R$350 mil por mês.
350 mil reais por mês. Os presidentes das federações passaram de 50 mil para 250 mil. É só vocês pesquisarem. Some cada federação de futebol de cada estado, os seus presidentes, seus respectivos presidentes passaram a ganhar 250 mil reais por mês. Fora o 13º salário, que tem direito a férias também. Vamos fazer uma matemática simples. Esse aumento de 200 mil reais, que já é um absurdo ganhar 50 mil, e esse aumento de 200 mil reais não conseguia fazer um sem treinamento para os árbitros ou profissional, transformar a arbitragem em profissionais? Será que não tinha condições de fazer isso? Ou não tem condições de fazer isso? Se você pegar esse dinheiro que foi investido, 200 mil reais em cada federação, aumentou esses valores cada federação, para que ele ter sido votado e vencido, do nada aumenta 200 mil reais o salário de cada presidente de federação. Esses 200 mil reais são um somatório de todas as federações e Distrito Federal. Não poder ser investido em um centro de treinamento para árbitro e transformar árbitros no futebol brasileiro como profissionais. Os clubes fizeram 2 ligas, eu não vou nem citar nome, Liga LFU, Liga Forte Futebol, e nem sei qual é a outra liga, com grandes investimentos até nesse ano, mas a preocupação de cada um dos clubes não foram melhorar o futebol brasileiro, foram repartir o dinheiro da cota de TV, como sempre fizeram, vista grossa. Uma das mais criticadas emissoras dos torcedores é a Globo. Mas a Globo, por muitos anos, bancou esse futebol brasileiro, pagando mais a alguns clubes, menos a outros, favorecia muito mais alguns clubes, menos a outros. A Globo saiu de linha. E mesmo assim, essa mediocridade de você consertar o futebol brasileiro, nós não tivemos grandes ideias. Infelizmente, nem meu presidente teve grandes ideias para poder mudar o futebol brasileiro no âmbito geral. Eles discutiram um planejamento de arrecadação por patrocínio, por propagandas, por metas e cota de TV. Mais do mesmo. E aí, na segunda rodada, se questiona a arbitragem do futebol brasileiro, desde que uma verba que poderia ser utilizada justamente para transformar um árbitro profissional foi distribuída entre os presidentes das federações, um aumento de 200 mil reais para cada um deles. Aí eu posso questionar aqui, não estou fazendo uma crítica ao Estado, longe disso, mas o Acre, o Amapá, 2 estados e que votam para presidente da Federação de Futebol, no caso a CBF, votaram Edinaldo Rodrigues. Os salários deles aumentaram de 50 para 250 mil reais. Fica a pergunta para esses 2 estados: o que vocês estão fazendo pelo futebol do seu estado? Há quanto tempo o Acre não tem um time na primeira e nem na segunda divisão do futebol brasileiro? E por que você merece ganhar 250 mil reais todo mês da CBF? Não estou questionando o estado do Acre. Estou questionando qual é o retorno que esse dinheiro está sendo dado para o presidente daquela federação e qual é o investimento que a federação está fazendo no futebol do estado dele. Gente, é um absurdo, cara. Será que ninguém vai fazer nada? Quer dizer, os presidentes dos clubes que querem uma mudança no futebol brasileiro não estão fazendo nada. Transformando os clubes em falidos, falindo cada vez mais, para depois transformar em SAF. E depois querendo ser do próprio presidente o seu da SAF. Será que quase ninguém percebeu isso? A SAF, eu vou falar isso agora, a SAF mais correta, a SAF que vai dar mais certo no futebol brasileiro vai ser a do Bahia. Porque não tem vínculo nenhum
com o Bahia. O presidente da SAF do Bahia não é torcedor do Bahia. É um mercado externo, é uma grana estrangeira, é do Grupo City. Não teve vínculo nenhum aqui no Brasil de investimento por ser torcedor do Bahia ou porque transformou o Bahia em um clube falido para depois virar SAF. Essa SAF vai dar certo. Eu não sou torcedor do Bahia. Eu moro aqui na Bahia, sou de Salvador, nasci em Salvador, mas sou torcedor do Fluminense. Mas a melhor SAF que vai ter futuramente é do Bahia. E as outras, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, tudo findado à falência. Cruzeiro virou SAF com Ronaldo Fenômeno. Revendeu a SAF para o tal Pedrinho, um grande empresário lá no Minas Gerais. O grupo da MRV, dos três irmãos, assumiram a SAF do Atlético Mineiro, construiu o estádio ali na MRV, assumiu a SAF do Atlético Mineiro e vai fazer com que o Atlético Mineiro pague o estádio que foi feito. Três irmãos torcedores do Atlético Mineiro. Modelo de SAF falimentar, porque já pegou um time falido, com a dívida de quase 2 bilhões de reais, e aí entregou na mão de quem estava lá no poder. Então, a gente tem que parar para analisar que o futebol brasileiro, às vezes, é fácil. O presidente, o treinador, um jogador, dar cara aqui na tela, questionar a arbitragem, a falta de preparação dos árbitros do VAR, a má vontade, a interpretação equivocada. Mas a mudança principal que deveria ser esse ano não aconteceu. Nós temos 2 ligas que foram montadas que até o presente momento não está servindo para nada, a não ser dividir cota de TV. E aceitar que Edinaldo Rodrigues fosse reeleito, pagar 350 mil reais e da noite por dia aumentar o salário, que era 50 mil reais de cada presidente das federações, para 250 mil reais. Será que o Ministério Público não poderia investigar isso? Não estou falando da honestidade de cada um presidente das federações, não. Estou falando um banho de dinheiro sendo jogado fora assim, da noite por dia. E não é pouco, não. Não aumentou 10, 15, 20 mil reais, não. 200 mil reais, cara. 200 mil reais. Sergipe tem 2 times grandes, Sergipe. Confiança e o próprio Sergipe. Há quanto tempo, tanto Confiança quanto Sergipe não jogam a segunda divisão do futebol brasileiro? Há quanto tempo não disputa uma primeira divisão do futebol brasileiro? Um estado rico, lá com seus royalties de petróleo. Mas o investimento no futebol? Piauí. Eu estou falando do estado aqui, um pouco do Nordeste, mas eu também poderia dizer Espírito Santo. Há quanto tempo um time do Espírito Santo não joga uma segunda divisão do futebol brasileiro e nem a primeira divisão? Hoje, o estado do Paraná, que era muito bem representado pelo Atlético Paranaense e pelo Curitiba, ainda tinha um Paraná, jogava a primeira divisão. Hoje não tem nenhum representante na primeira divisão, mas o seu presidente da federação aumentou o salário de 50 para 250 mil reais. Fora outro estado aqui que a gente pode citar aqui brincando, Belém do Pará, com 2 forças, 2 times de massa, Paysandu e Remo. Figurava quase sempre na primeira divisão, Paysandu e Remo. Mas há quanto tempo esse time não joga a primeira divisão? Mas o seu presidente da federação aumentou de 50 para 250 mil reais o salário dele, porque votou Edinaldo Rodrigues para ser presidente da CBF, eleito presidente da CBF. Distrito Federal. Então, gente, tá bem claro isso aí. O futebol brasileiro não vai mudar. Então, na terceira rodada, o Fluminense pode ser prejudicado com o juiz apitando e eu ficar aqui puto. Ou o Santos, que o jogo vai ser Fluminense e Santos, ser prejudicado e o Fluminense ganhar. Mas não gosto de comentar sobre a arbitragem. Porque minha tese um dia ele ajuda, outro dia prejudica.
Então você, quando estiver assistindo o jogo do seu time, e seu time for favorecido, aguarde, a conta vai chegar. Quando for prejudicado, você vai espernear. Pô, roubaram meu time, caralho, porra essa. Mas um dia vai ser favorecido. Um dia vai ser favorecido. Então, cara, não vai mudar nunca. O erro da arbitragem, ele acontece. O VAR chegou para corrigir o erro de arbitragem. Os lances patéticos são marcados assim na cara dura, gente. Na cara dura. E tem um país na Europa que gente, é absurdo. Um juiz de VAR estava com um aplicativo ligado de jogos de apostas e apitando o VAR pela cabine do VAR. Ele foi punido. Como é que a gente vai ter seriedade nisso aí? Pois é. Então fica esse vídeo aqui, vou deixar fincado aqui em alerta, porque na segunda rodada falando de arbitragem. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Para finalizar, Renato Gaúcho estreou no Fluminense e conseguiu 3 pontos. Vai lembrar que ano passado o Fluminense disputou 39 pontos. 39 pontos. De 13 partidas que ele disputou, só tinha conseguido 6 pontos. Em 2 partidas esse ano ele conseguiu 3. Por isso que Diniz foi demitido naquele ano. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!